Olá! Como é um prazer falar de crase, estamos de volta para continuarmos com este tema delicioso. E o assunto de hoje é a troca de artigos definidos por artigos indefinidos e a troca de determinantes por indeterminantes. Nós já sabemos muita coisa a respeito da crase, já vimos bastantes fatos interessantes para produzir um bom texto, para fazer uma excelente prova. Nós falamos dos artigos e dos determinantes, só que nós falamos dos artigos definidos até agora. Não falamos ainda dos indefinidos. E quando falamos dos determinantes, nós não falamos da contrapartida, dos indeterminantes. E eles são muito importantes para a língua portuguesa, para que a gente possa perceber as diferenças do com crase, sem crase, quando devemos colocar o acento grave para indicar fusão e quando não devemos colocar o acento grave porque não há fusão alguma. Então, vamos falar disso. Artigos definidos e indefinidos, determinantes e indeterminantes. Vocês querem começar por qual deles? Pelos artigos? Então tá, vamos começar pelos artigos, já que todos decidiram. Eis aí. Troca de artigo definido por artigo indefinido. E para que fique tudo bem claro na memória de todos, vamos lá. Nós temos o artigo definido, que você conhece como o, a, os, as. Não é isso? Isto mesmo. E nós temos o artigo indefinido, que você conhece como um, uns, uma. Está lembrado disso? Vamos escrever aqui, então, para que não haja dúvida. Um, uns, uma, umas. Aí está. Como nós estamos falando de crase, e crase é a fusão de vogais idênticas, idênticas à preposição, então nós vamos nos manter aqui no feminino, tá certo? O artigo feminino, o artigo definido feminino a, e aí vamos trocar pelo artigo indefinido uma. Então a ou as trocados por uma ou umas. E o que isto quer dizer? Como é que nós vamos fazer isso? Vejam o exemplo que eu trouxe de aula anterior. Aí está. Cheguei à casa amarela. Aqui existe crase. Por quê? Porque nós temos o verbo chegar, que pede a preposição a. E nós temos um artigo definido para a palavra casa. Então aqui eu tenho preposição mais artigo. E é um artigo definido, não é? Repare que aqui nós estamos usando o determinante amarela. Então, sempre que a palavra casa for um adjunto adverbial e sempre que ela tiver um determinante, o artigo definido aparece. Por isso a crase. Você se lembra disso, todos lembramos isso. Mas. Vamos trocar esse artigo definido por um artigo indefinido? Sim. Então, olhe para a tela e diga, como ficará esta frase se você trocar o artigo a pelo artigo uma? 30 segundos para você escrever aí no seu caderno ou então nesse espacinho em que você está anotando a aula aí abaixo de nós. Pronto? Vamos conferir? Ficou assim. Assim? Isto mesmo. Cheguei a uma casa amarela sem crase. Aguinaldo, mas esse amarela não continua sendo determinante para a casa? Continua. Esse amarela continua sendo um determinante. Aguinaldo, esse a não continua sendo uma preposição para o verbo chegar? Sim, ele continua sendo uma preposição para o verbo chegar. E ele não continua sendo um artigo? Não! Veja que agora eu coloquei uma casa. Esse uma é um artigo indefinido. Ora. A crase não é a fusão de uma preposição a com um artigo definido a?
Isto mesmo. Se eu coloquei um artigo indefinido, esse a que está aqui poderia ser artigo definido também? Claro que não. Se eu puser crase aqui, seria o mesmo que dizer algo como mandei flores para a uma menina. Não dá. Ou eu mandei flores para a menina e estou usando o artigo definido, ou eu mandei flores para uma menina e eu estou usando o artigo indefinido. Eu não posso usar os dois na mesma frase. Mandei flores para a uma menina. Não dá. A mesma coisa aconteceria nesta frase se eu pusesse acento grave aí. Veja novamente. Cheguei a uma casa amarela. Então este a é só preposição e o que vem depois é o nosso artigo indefinido. Aí você vai dizer, mesmo que haja determinante, Aguinaldo? Mesmo que haja determinante. Então, qual é a lei? Se você trocar um artigo definido por um artigo indefinido, a crase desaparece. Se quiser, pode até anotar isso. Trocando o artigo definido pelo indefinido, a crase desaparece. Isso é lei, é quase física, tá certo? É quase química, é matemático isso, de tão óbvio que é. Trocou o artigo definido pelo indefinido, a crase desaparece. E é só nesse tipo de exemplo, cheguei à casa amarela, cheguei à casa querida? Não, em qualquer frase da língua portuguesa, qualquer uma. Então pense, em qualquer frase em que haja crase, ou seja, o acento grave entre a preposição e o artigo definido. Se você trocar o definido pelo indefinido, a crase desaparece. Em qualquer frase da língua portuguesa. Tá bem? Veja outra frase. Voltei à terra que não treme. Ora, voltei à terra que não treme. Esse a que aparece aqui é a preposição exigida pelo verbo voltar e também o artigo definido do nome terra. Não é isso? Porque a terra está determinada, artigo definido. E se eu disser isto aqui? Voltei a uma terra que não treme. Vejam, este a é a preposição do voltar. E agora eu estou usando o artigo indefinido para a palavra terra. Então não há mais crase. Simples deste jeito, fácil deste jeito, como tudo na língua portuguesa. Lembre-se sempre disso. Apareceu um artigo indefinido, a crase desaparece. Eu usei aqui a mesma frase da aula passada. Terra que não treme, terra que não treme. Isso daí lembra alguma coisa, não lembra? Sim, lembra um grupo musical muito importante para a cultura brasileira. E é essa a nossa dica de música hoje. A dica é a música Terra que Não Treme, do grupo Novos Baianos. Esta música foi gravada no disco Infinito Circular. É uma música muito legal que fala do Brasil. Uma terra existe e não há quem possa torná-la feia ou triste, a nossa terra é nossa, firme a toda prova, mesmo quando geme, feliz e sempre nova, terra que não treme. Acho que chega, não é? Senão eu vou acabar com a música. É importante porque o ritmo é lindo, a música é maravilhosa e fala do Brasil, não é isso? A gente tem várias e várias composições falando do Brasil, então mais uma aí para incentivar o nosso ufanismo, não é? Vamos continuar com a nossa troca de artigo definido por artigo indefinido. Outras frases que já vimos em outras aulas. Veja aí. João olhava Maria a distância de 3 metros. Então esse a é um artigo definido e um artigo é uma preposição e um artigo definido. Preposição mais artigo definido. Por isso a crase. Vamos trocar. João olhava Maria a uma distância de 3 metros. Então, esse uma é a preposição e... falei besteira. Esse a é a preposição e esse uma é o artigo indefinido. Então, sem crase. De outras aulas ainda. Refiro-me à menina de azul.
Refiro-me a uma menina de azul. Olha que fácil. Refiro-me à menina de azul com crase. Refiro-me a uma menina de azul sem crase. Foi aquilo que eu disse. Em qualquer frase em que você trocar o definido pelo indefinido, a crase desaparece. Simples deste jeito. Veja outra. Entreguei o pacote à mulher que disse a senha. Entreguei o pacote a uma mulher que disse a senha. Repare, na primeira frase nós temos a preposição do verbo entregar e o artigo definido para a mulher. Na segunda frase nós temos a preposição do verbo entregar e o artigo indefinido para a mulher. Ora, ora, ora. Se o artigo passa a ser indefinido, não há mais crase. Que legal, que supimpa isso. Então, recapitulando, eu sei que é simples, mas se não pusermos isso na nossa memória definitivamente, nós caímos em pegadinhas. Várias empresas preparadoras de provas para concursos, vestibulares, adoram colocar esta pegadinha na prova. Trocar um artigo definido por um indefinido. Então a dica é, em todo lugar em que houver crase com artigo definido, em todo lugar em que houver crase com artigo definido, se você trocar o definido pelo artigo indefinido, a crase desaparece. Isso é lei. Se fosse uma Constituição, seria cláusula pétrea. Tá certo? E vamos lá, continuando aí nas nossas explanações, vamos agora falar da troca de determinante por indeterminante. E aí, qual é o conceito? Determinante é aquele que especifica, que particulariza. E indeterminante é aquele que generaliza, é aquele que amplia. Então, numa visão mais simplória, o determinante ele restringe, não é isso? Sim. E o indeterminante, ele generaliza. Se é determinado, é mais específico. Se é indeterminado, é mais genérico. Se é determinado, então, recebe artigo definido. Se é indeterminado, recebe artigo indefinido ou não recebe artigo. Vamos ver? Veja este exemplo. Aqui, eu não estou trabalhando ainda com determinante. Eu quero que você perceba apenas a mudança de sentido de uma frase para outra. Depois, eu vou falar do determinante. Eu quero primeiro trabalhar a mudança de sentido. Quando eu digo, ele não passa de um homem pobre, é o mesmo que dizer, ele não passa de um pobre homem? Não. Qual a diferença? Ele não passa de um homem pobre, aqui nós estamos falando de um homem sem recursos financeiros. Não é isso? Um homem, vamos colocar um homem sem dinheiro, fica mais fácil. Um homem sem dinheiro. Ou seja, aquele que nunca arrumará namorada. Brincadeirinha, garotas. Aí está. Ele não passa de um homem pobre, um homem sem dinheiro. Agora, se eu digo, ele não passa de um pobre homem, o que é que eu estou querendo dizer com isso? O que é um pobre homem? É um homem penalizado, é um homem cabisbaixo, macambúzio, surumbático, é um homem gemebundo. Então, um pobre homem é um homem coitado. Aí está. Coitado quer dizer que foi açoitado, não é isso? Aqui no caso, açoitado pela vida. Levou uma coita. Uma coita quer dizer uma surra. Então, um homem coitado, um pobre homem. Muda o sentido, não muda? Muda. Então, é isso que eu quero que vocês percebam. Aqui, ainda não estou falando de determinante e indeterminante com esse exemplo, não. Com esse exemplo, eu só quero mostrar a mudança de sentido. E é essa mudança de sentido que eu quero que você perceba nesta frase. Agora sim eu quero falar de determinante e de indeterminante. Olhe. Eu encontrei o homem certo, disse a Tanajudetina falando de mim para suas amigas. Aí a amiga diz, enquanto eu não encontro um Aguinaldo na minha vida, eu pego aí qualquer homem. Brincadeira, a Tanajudetina não tem amiga assim não, hein?
Então aí está. Dizer eu encontrei o homem certo é o mesmo que dizer eu encontrei certo homem? Não. Olha que legal. Veja aí que interessante. Certo homem. Homem certo. Homem certo. Certo homem. Há uma mudança muito significativa. Não só no sentido, mas também na forma como esse termo aparece na frase, como determinante, como indeterminante. Repare, quando eu digo eu encontrei o homem certo, eu estou particularizando ou estou generalizando? Particularizando. Então isto aqui é um determinante. Agora, eu encontrei certo homem. Eu estou generalizando, não estou? Estou. Então isso daqui é um indeterminante. E como é que isso interfere no assunto crase? Ora, no assunto crase, nós temos crase apenas com determinantes. Aqui, eu estou falando de nomes masculinos. Vamos continuar a nossa explanação até chegarmos a um nome feminino. Veja lá, naquele vilarejo, casa alguma possuía eletricidade. Naquele vilarejo, alguma casa possuía eletricidade. Vejam, casa alguma, alguma casa. Quando eu digo casa alguma, eu estou falando de nenhuma casa. Agora, quando eu digo alguma casa, é porque existe. Então, note a diferença. O que está em azul aqui é determinante. Alguma casa, eu estou determinando. O que está em vermelho é indeterminante. Aí está. Só que ainda não há crase, porque aqui eu estou usando a expressão como sujeito, não é? Alguma casa possuía, casa alguma possuía. E a gente sabe que sujeito não tem preposição. Vamos, então, chegar a uma frase em que isto acontece. Aí está. Agora sim. Não me decepcionem, hein? Quando eu digo, João olhava Maria à distância certa. Esse certa está ligado à distância, não está? Está. Esse certa é um determinante. Não é qualquer distância, é a distância certa. Por isso aqui aparece o artigo definido, porque aparece crase. Agora, veja esta. João olhava Maria a certa distância. Esse certa também está ligado à distância. Só que este certa agora está indeterminando distância. É o mesmo que dizer certo homem e homem certo. Então aqui, olha, já não há mais crase. Simples assim, né? Fácil deste jeito. A dica é a seguinte. Sempre que você troca um determinante por um indeterminante, a crase que existia desaparece. Se você tem uma frase com crase, tá certo? E aí você acrescenta um indeterminante, a crase desaparece. E aí você pode pensar o seguinte, se há um determinante, então há artigo definido. Se não há determinante, ou se você coloca um indeterminante, então o artigo que apareceria seria o artigo indefinido, ou então não apareceria artigo algum. Sem artigo, sem determinante. Não é isso? Então, com indeterminante, sem artigo também. Se você acrescentar um indeterminante, a crase desaparece. Vamos lá, mais uma frase. Veja esta. Esta é uma pegadinha deliciosa que pode aparecer aí em vários concursos, em várias provas. Refiro-me à pessoa certa, refiro-me à pessoa qualquer. Os dois com crase, os dois sem crase, só o primeiro com crase, só o segundo com crase, eu sei lá. 30 segundos para decidirem. Se você é um leigo, se você estuda língua portuguesa de qualquer jeito, você pensaria, o verbo referir-se pede a preposição a. Pessoa é um nome feminino, crase obrigatória nos dois. A maioria pensaria assim.
Mas você não é um estudante qualquer de língua portuguesa. Você já é quase um doutor em língua portuguesa. Então, você não pensa tão simploriamente assim. Vamos observar frase por frase? Vamos lá. Refiro-me à pessoa certa, refiro-me à pessoa qualquer. Ah, olha só. Da mesma forma que nós tínhamos naqueles outros exemplos, aqui eu estou usando certa e aqui eu estou usando qualquer. Estão ligados à pessoa. Agora, será que os dois são determinantes? Não. Veja isto. Refiro-me à pessoa certa. Esse certa está ligado à pessoa. Eu estou falando de uma pessoa específica ou não? Vou perguntar de outro jeito. Eu sei que é difícil, mas eu confio em você. Olhe para a frase. Essa pessoa de que falo aqui é uma pessoa certa ou uma pessoa qualquer? Muito bem, é uma pessoa certa. Você acertou. Isso é um determinante. Se isso é um determinante, então, crase obrigatória. Por que crase obrigatória? Ora, porque eu estou usando aqui o artigo definido. Eu sei que o verbo referir-se pede a preposição a, não é isso? É. E agora, como eu sei que essa pessoa é determinada, então aqui aparece um artigo definido. Crase obrigatória. Olha que legal. Aí está. Simples deste jeito. Fácil deste jeito. Eu sei que isso não é tão simples assim, mas eu confio em você. Veja a frase. Vou fazer uma pergunta difícil. Esta pessoa que eu me refiro aqui nesta frase é uma pessoa certa ou uma pessoa qualquer? Muito bem, todos acertaram, uma pessoa qualquer. Então esse qualquer é um indeterminante. Ora. Se esse qualquer é um indeterminante, esse a que aparece aqui, ele só funciona como preposição. Será que eu posso dizer que ele é um artigo definido? Claro que não, porque existe um indeterminante. Então esta frase, olha, existe sem crase. Deste jeito. Aí está. Refiro-me à pessoa certa com crase. Por quê? Porque eu tenho artigo. Refiro-me à pessoa qualquer sem crase. Por quê? Porque eu não tenho artigo. É ou não é a coisa mais simples do mundo? Algumas gramáticas esquecem de informar isso. Alguns professores de gramática esquecem de informar isso. Muita gente só fala do determinante e esquece de dizer: criança, em língua portuguesa existe também o indeterminante, que faz o artigo definido desaparecer, portanto faz a crase desaparecer. E para encerrar a aula, duas frases. Esta aqui. Eles não chegaram a conclusão alguma. Explique para mim por que esta frase está certa e por que não há acento grave aí. O verbo chegar pede a preposição a. Quem chega, chega a algum lugar, não é? Conclusão é feminino, não deveria ter crase? Não, Aguinaldo. Sabe por quê, Aguinaldo? Porque aqui, Aguinaldo, você colocou a palavra alguma. Quando eu digo conclusão alguma, essa conclusão é conhecida ou desconhecida? Desconhecida. Então, isto aqui, Aguinaldo, é um indeterminante. Se isto é um indeterminante, não há artigo. Se não há artigo, não há crase. Isto mesmo. Eles não chegaram a conclusão alguma sem crase, certo? E esta última... Eles não chegaram à conclusão desejada. Esta frase está certa. Explique para mim por que existe crase aqui. Isto mesmo. O verbo chegar pede a preposição a. Aqui eu estou usando a palavra desejada para ligar-se à conclusão. Esse desejada é um determinante. Como é que eu sei que é um determinante? Ora, eles não chegaram à conclusão, mas essa conclusão era conhecida, não era? Era, porque se ela era desejada é porque eles já sabiam qual era. Então, se ela era desejada,
Ela era conhecida. Se ela era conhecida, esse a que aparece aqui é um artigo definido. Ora, se aqui nós temos um artigo definido, a crase é obrigatória. Simples deste jeito, fácil deste jeito, como tudo na língua portuguesa. Muito bem. Então fica aí a dica para o uso do artigo definido e indefinido para o determinante e o indeterminante. Ver-nos-emos em breve com mais crase para você. Até lá!